Então veja a base de toda a religião, a fé. A fé, ela é a responsável pela criação, pela ideologia religiosa. Porque sem a fé, nenhum indivíduo ele tem a possibilidade de agregar a uma crença e fixar as suas raízes para a obtenção de um favorecimento espiritual. Sem a fé, nada subsiste. A fé é responsável pela subsistência do ser humano e desse mundo a qual nós vivemos. Por isso que ele fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então ele já inicia falando do firmamento. Que firmamento é esse? É o firmamento da nossa crença. Porque todo ser humano tem que ter uma fé firmada, estabelecida, tem que ter uma estrutura muito grande, para que ele possa exercer com muita eficiência a sua fé e, consequentemente, subtrair das suas práticas uma espiritualidade, uma comunhão sólida com Deus. Mas muitas pessoas exercem a sua fé de modo extremamente negativo. As pessoas não têm uma fé despertada, porque tudo está ligado à fé. É por isso que a própria palavra já disse, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé, veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todo indivíduo religioso, se ele não tiver uma fé firmada em Deus, em hipótese alguma ele vai ser um religioso, em hipótese alguma ele vai ser um crente, não é? Vai ser um seguidor daquela crença, não é? Por quê? Porque ele não tem fé. Se ele não tem fé, o que é que ele vai fazer naquela instituição religiosa? É ou não é? Então, veja que a palavra de Deus, ela é bem clara e explícita quando ela nos fala a respeito da fé. Por isso que Jesus, veja bem, olha, Jesus ele diz assim, olha, quando eu voltar, será se eu encontrarei fé na terra? Por quê? Por que Jesus falou isso? Porque a fé, ela está extinta. As pessoas estão dia por dia matando a sua fé, destruindo a sua fé, neutralizando a sua fé, estão deixando com que as circunstâncias diversas oprimem a sua fé, escravizem a sua fé. Então muitas pessoas estão tendo uma fé adormecida, aquela fé que as pessoas não conseguem, em circunstância alguma, ver os frutos da sua fé. Por isso, meu amado, que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, ele me concedeu uma fé diferenciada da fé dessas pessoas. Porque esses líderes, esses pregadores, esses criadores desse conceito religioso, eles não possuem uma fé genuína, mas a graça de Deus que se pôs sobre a minha vida, ela fluiu sobre a minha vida uma nova fé. E essa fé
que eu externo para as pessoas. É essa fé que eu procuro, não é, inserir na mente das pessoas, no coração das pessoas, no espírito, na alma dessas pessoas, para que elas possam ter a consciência de que a nossa fé nos proporcionará uma estabilidade espiritual, nos proporcionará uma vida cristã diferenciada de outras religiões. Ela nos proporciona que nós tenhamos uma comunhão convicta com Deus, uma comunhão consolidada com Deus. Aquela comunhão a qual, pelo intermédio da fé, a pessoa ela ora a Deus, ela fala com o Criador, fala com o Senhor, e a sua fé alimenta a sua esperança, alimenta a sua perspectiva religiosa e faz com que aquela pessoa ela acredite que a sua fé será correspondida, que a sua fé ela resultará em frutos evidentemente satisfatórios. Ela faz com que ela acredite que a sua fé em Deus fará com que ela venha colher frutos dignos de honra. É essa fé, a fé que quando vem as dificuldades, quando vem os obstáculos, quando vem as circunstâncias diversas desse mundo, aquela pessoa que possui a fé a qual eu prego, ela jamais desistirá, ela jamais regressará, mas pelo contrário, ela sempre continuará buscando a Deus, crendo na possibilidade de uma nova vida com Deus. Então, meu amigo e minha amiga, se você acredita, se você tem fé, se você é aquela pessoa que crê no poder de Deus, pelo intermédio da sua fé, pode ter certeza absolutíssima que Deus corresponderá imediatamente com a sua fé e dará a autoridade, a possibilidade de você poder subtrair de tudo isso os quesitos que compõem uma estrutura tanto espiritual, como familiar, como social, secular e etc. Uma estabilidade sólida com Deus. Então é essa fé que eu prego para as pessoas, eu prego uma nova fé. Uma fé diferenciada, uma fé que pode estar chovendo canivete, mas a pessoa não distancia de Deus e nem da congregação, nem da instituição religiosa. Pelo contrário, a fé faz com que ela venha driblar as circunstâncias diversas, que ela venha obter uma experiência, faz com que ela venha subtrair um conhecimento que lá na frente vai lhe proporcionar uma exaltação. Então é essa fé que nós pregamos, não a fé morta, né? Essa fé dissolvida pelo mal desse mundo que muitos líderes pregam. Não, eu prego a nova fé. Jesus me deu o Espírito Santo e junto a graça fluiu uma nova fé, a qual ele me disse, pregue uma nova fé. Pregue uma nova fé, porque o povo que se chamava pelo meu nome já não acredita mais na minha existência. Já não acredita mais no meu poder. Já não acredita mais na minha capacidade como Deus para salvar as vidas. Então, essa humanidade está a humanidade incrédula, duvidosa, arrogante, excêntricas. Está uma sociedade, principalmente essa classe religiosa. Essa classe religiosa
estão vivendo num tempo de uma fé ilusionista. O que é a fé ilusionista? Que ilude as pessoas. Uma fé que ilude o indivíduo e ele fica ali preso naquela ilusão, e vai dia por dia naquela ilusão e nada acontece. E nada acontece. Por quê? Porque é uma fé ilusionista. Mas eu prego uma fé única, uma fé que aviva a nossa esperança e nos impulsiona a crer e a buscar continuamente o Deus de Israel, o Deus de Abraão, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que nos prometeu que nós seríamos abençoados 100 vezes na terra, 100 vezes mais na terra e 100 vezes mais no céu. Aquele a qual todos os dias ele olha para nós e a subsistência dele é oriunda da nossa fé. Quando ele absorve a nossa fé, é como se ele se enchesse, é como se ele tivesse cada vez mais vida. Deus quando ele absorve a nossa fé, é como se você injetasse em Deus, no próprio Deus, aquela ânsia de abençoar o povo, aquela força, aquele poder, porque é como uma fogueira. Quanto mais você lança a lenha, mais a fogueira vai crescer. Mesma coisa é Deus. Quanto mais você lança a fé em Deus, quanto mais você aplica a fé em Deus, mais ele cresce em nossas vidas. Mais ele se torna grande em nossas vidas. E é por isso que nós temos que ter uma nova fé. Então, nesse santuário, nessa crença unifé, eu prego uma fé genuína, uma fé que olha para Deus e vê um Deus grandioso, um Deus grande. Não é como essa fé desse pessoal aí, que olha para Deus com os olhos microscópicos, com o olhar microscópico, com a visão microscópica. Vê um Deus pequenininho, um Deus incapaz, um Deus, evidentemente, que não tem capacidade alguma para ajudar a pessoa, para fazer alguma coisa pela pessoa. Eu prego uma fé de um Deus grandioso, de um Deus tremendo. E essa fé que eu passo para você, que o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso para tirar o indivíduo lá das trevas, das mãos do diabo, lá do inferno, e fazer dessa pessoa um seguidor verdadeiro, um homem espiritual, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e faz eles externarem a fé genuína. A fé é a razão pela qual nós subsistimos nesse mundo. Ela é responsável pela nossa subsistência. A fé é a responsável pela nossa subsistência nesse planeta e na presença de Deus. Sem a fé, não tem nenhuma possibilidade de você subsistir na presença do Senhor, de você agregar crença a uma religião, a uma instituição religiosa. Não tem possibilidade alguma. Então, a fé, de fato, ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir, o caminho que nós temos que acatar e que temos que praticar a palavra, que nós temos que seguir a Cristo. É a Cristo que nós temos que ser verdadeiros seguidores, servir em espírito e servir em verdade. Não é deixar o mal para trás, não é deixar as trevas para trás, não regressar, como a palavra diz, que aquele que olha para trás, o Espírito do Senhor não tem prazer nele. Então, se você põe a sua mão no arado, não olha para trás, olha para Jesus. Tenha fé, acredite que Deus mudará a sua vida, acredite que Deus fará o mover na sua vida.
independentemente de qualquer circunstância contrária, acredite no poder de Deus, tenha essa fé, meu irmão, tenha essa fé, minha irmã, não desista da sua salvação, tenha essa fé para que você não venha olhar para o mundo, não venha olhar para o vômito, não é? Do mundo, não venha olhar para os prazeres do mundo, que todos eles só são ilusão. É por isso que eu falo dessa fé ilusionista, a qual o mundo impõe sobre essas pessoas, essa fé ilusionista, só de ilusão, aquela coisa toda. Não, Deus quer que nós tenhamos uma nova fé, que nós venhamos determinar, e aquilo a qual nós determinamos venha se concretizar, venha se realizar, pelo intermédio da nossa fé. Então vamos parar de viver nessa ilusão e vamos absorver, vamos vir para o santuário Unifé para absorver uma nova fé, uma fé que trará uma estrutura fortalecida, uma estrutura blindada pelo Senhor, pela espiritualidade em Cristo. Vamos viver essa fé, vamos vir absorver essa fé de que nós não vamos desistir, que nós não vamos parar. Então nós vamos contagiar as vidas, vamos contagiar as pessoas com essa nova fé, essa fé que outras igrejas não têm, que outras religiões não têm, mas foi dado a mim essa fé, para que eu venha transmitir, venha contagiar vocês com essa nova fé, a fé que quando Jesus voltar, não é, ele encontrará um povo que está sendo avivado, incendiado com essa fé. E esse fogo nos fará viver uma fé evidentemente notório, uma fé evidentemente extraordinária, e que a notoriedade dessa fé venha servir de exemplo para essas outras nações. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, unificadores da fé, vocês que vão em casa contagiar as pessoas com essa fé, se fortaleça, independentemente dos ventos contrários